Então, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Vou falar de um assunto, né, que geralmente é um assunto que gera polêmica. Vocês sabem muito bem que, eu já falei isso algumas vezes, que meu canal ele não tem um propósito de falar especificamente sobre política. Eu, às vezes, abordo o assunto quando é cabível, mas se você for analisar a quantidade de vídeos que eu tenho aqui, quase nada, né, eu falo sobre política aqui, né? Alguma vez ou outra, quando eu entendo que o assunto referente à política, ele acaba tocando também em algum ponto que está ligado à fé, à teologia. Então eu procuro fazer algum tipo de aplicação ou então dou minha opinião sobre isso, certo? Mesmo assim, que fique claro, o objetivo do canal não é esse, certo? Não porque eu não gosto do assunto, eu gosto muito, mas se eu fosse falar sobre política, eu faria um canal para isso somente, né? Para dar ênfase a isso. Não é o caso. Mas de vez em quando eu abordo. Hoje é um dia, não é, que eu vou abordar. Este é um vídeo onde eu estarei falando sobre uma questão importante. Eu faria uma pergunta. O que o meu voto tem a ver com fé, ou com minha fé? O que o voto tem a ver com minha fé? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero falar sobre isso. Porque nós, muitas vezes, podemos cair numa armadilha de que política e fé não se misturam e acabamos abraçando isso como se fosse uma verdade. A ideia de você separar política de religião, não é? Porque parece muito coerente, não é? Porque parece que a religião é uma questão muito particular, muito intrínseca de cada indivíduo, e política não, é uma questão pública, certo? E às vezes a pessoa pode pensar, realmente faz sentido, então vamos separar as coisas. E para mim, se pensamos realmente assim, se pensarmos assim, nós acabamos abraçando uma falsa dicotomia, separando o que não deve ser separado. Uma coisa é quando nós falamos sobre as esferas de atuação do Estado e da Igreja. Elas são diferentes. Cada, digamos assim, esfera, não é? Ela acaba tendo uma atuação específica e separada da outra. Elas se conversam, elas estão no mesmo ambiente, elas se ajudam, então há um tipo de cooperação, de diálogo, mas elas são distintas, de maneira tal que o Estado não deve interferir na Igreja, assim como também a Igreja não deve interferir no Estado. A Igreja não pode determinar nada no Estado. O máximo que a Igreja pode fazer como interação e colaboração com o Estado, no sentido geral, é, na verdade, a boa influência para os cidadãos, só, nada mais do que isso. Mas muitas pessoas, abraçando a falsa dicotomia, podem entender que meus posicionamentos políticos, tá, o que eu abraço, o pacote que eu abraço, não é, como ideologia política, não implica na minha fé. Então muitos cristãos acham normal, né, ser esquerdistas, por exemplo, né, ser esquerdista, fechar com o marxismo, com essas pautas, não é, supostamente sociais, e isso fica de boa, não tem problema nenhum. Eu posso ser um cristão tranquilo, tipo assim, eu sou um homem crente, eu amo a Jesus Cristo, creio no Evangelho, sou até um reformado, mas na esfera política eu sou um cara progressista, eu sou um cara esquerdista, eu abraço o marxismo. E alguns, fazendo essa falsa dicotomia, acham que isso é coerente e que é possível ver assim, porque eles separam essas coisas. Só que aí eu volto à pergunta inicial do vídeo. O que meu voto tem a ver com minha fé? Eu vou dizer logo, tem tudo a ver com a minha fé. A maneira como me posiciono na sociedade, as minhas ações como um cidadão, são ações cristãs. Entende? Uma coisa é a esfera da igreja. Então, a igreja não pode agir e intervir no Estado. Isso é totalmente errado. Mas eu, como um cristão, que sou membro da igreja, todas as minhas ações e as minhas opiniões, os meus posicionamentos, inclusive políticos, eles não podem ser desligados de minha fé. Porque senão eu vou tratar a incoerência de maneira harmônica. E é errado. Então, por exemplo, seria como eu sou mais uma vez, eu sou um cristão, se for pensar desse jeito, né? Eu sou um homem de fé, eu amo o Evangelho, eu amo a Jesus Cristo, eu amo a igreja, eu defendo a ética cristã, eu conheço pessoas assim, tá? Eu sou uma pessoa que defende essa ética cristã,
mas no cenário político eu me posiciono completamente à esquerda. E quando eu penso em esquerda, não é, eu quero dizer que a esquerda, ou progressismo no sentido geral, abraça, não é, ideias que não correspondem com o evangelho que eu digo crer, que são contrárias, nesse sentido, à própria lei de Deus, aos mandamentos da ética cristã. Por exemplo, quando nós pensamos em pautas de esquerda, não é, o marxismo no sentido geral, algumas questões básicas para a gente entender aqui, não é, para entender. Quando eu me posiciono de maneira marxista, a favor do marxismo, de partidos que são marxistas nesse sentido, eu estou com isso, não é, subscrevendo, por exemplo, Estado máximo, né? Então eu estou dizendo que na minha esfera de atuação política eu concordo com o Estado máximo, né? Eu sou um cristão, mas eu entendo pela palavra de Deus que o Estado ele tem que ter uma função mínima. Vai pegar, por exemplo, Romanos capítulo 13, ali tem um papel do Estado. Esse papel é bem menor do que o que nós vemos hoje, né? O Estado ali ele se limita, por exemplo, a proteger o cidadão, a punir o mal, nesse sentido, e a louvar o bom, né? A proteger e a dar liberdade para as pessoas. É isso. Mas no Estado que nós vivemos, não é, o Estado, basicamente, ele domina tudo. Ele é a mãezona que me dá tudo que eu preciso, quebra a minha perna e me dá uma muleta para dizer que eu preciso dele. E aí, quem está abraçando o marxismo vai abraçar justamente a ideia de um Estado máximo, um Estado que faça isso mesmo, que domine tudo. Um Estado que sustente as pessoas, que não incentive com que elas trabalhem, que não preparem elas para o trabalho, mas que deixe as pessoas na dependência, no assistencialismo. Se eu abraço o marxismo, o progressismo, o que vem da esquerda, por exemplo, eu também estou subscrevendo com isso, por exemplo, não é, as evoluções sexuais, tá? Então, essa questão de ideologia de gênero, não é? A questão do feminismo, não é? As pautas LGBTs, por exemplo, e dando ênfase, por exemplo, ao feminismo e também, consequentemente, a aborto, não é? E esse tipo de situação aí. E aí tem muita coisa envolvida, cara. É muita coisa podre, sabe? Pedofilia, uma bagaceira gigantesca. E se eu for um cara que me digo cristão e abraço, nesse sentido, a esquerda, o marxismo, o progressismo, eu estou também subscrevendo isso. Eu posso até tirar algumas coisas. Não, mas com isso eu não concordo, não. Mas, no geral, eu estou subscrevendo porque eu estou apoiando aquelas coisas, não é? Estou apoiando, no caso, né? Digamos assim. Eu subscrevo algumas coisas e apoio, no sentido geral, que aquilo prossiga, não é? Eu estou, por exemplo, também, se eu abraço o marxismo, eu estou apoiando ações terroristas como do MST, do MTST, não é? Que, no fim, são grupos organizados que roubam, não é? Que tomam as terras, não é? O que não lhes pertencem. A realidade é essa, tá? Então, você acha, como cristão, que é justo que alguém tome o que não trabalhou para ter? Né? Então, quem está abraçando as pautas progressistas, marxistas, né, no sentido geral, a esquerda está abraçando isso, certo? E não somente isso, eu estou concordando, não é, com a corrupção, não com a corrupção por si só, porque a corrupção no lado da esquerda, ela não é um fim em si mesmo. O pessoal não está roubando, corrompendo só para ficar rico, o que já é uma coisa desprezível, é claro, mas o propósito de roubo, né, de corrupção na esquerda é, na verdade, apenas um meio para alcançar o fim, que é a dominação geral da sociedade, do Estado, não é? O avanço do socialismo até chegar no comunismo, por exemplo. Então, é para isso que se rouba, né? Para manter firme o poder de dominar e de influenciar a cultura. Então, isso é muito mais danoso à sociedade do que o indivíduo que rouba por roubar, porque quer ficar rico. Né? Tem muita gente que é assim, que não tem ideologia. Muito político que é assim, que não tem ideologia. Ele só é o cara que é o cleptomaníaco dentro do Chapolin. O cara rouba porque ele quer ter dinheiro. Ele tem um vício em roubar. Basicamente é isso. Então, de uma maneira geral,
Quando uma pessoa abraça as pautas de esquerda, ela está subscrevendo todo esse tipo de situação aí. Toda essa corrupção cultural, toda essa revolução sexual, todo esse rompimento com tradições, não é, abraçando realmente essa ideia de quebra de paradigma, de abandono da história, do que foi plantado, para criar uma coisa absolutamente nova e que desconstrói, digamos assim, a moral cristã, que desconstrói os princípios que formaram nossa sociedade. Quem está abraçando pautas de esquerda está abraçando isso. E de tudo que eu citei aqui, não é difícil de refutar e nem de apontar na Escritura Sagrada como essas coisas são contrárias à Escritura. Só do que eu citei de estado máximo, eu já citei Romanos 13, estado máximo, isso é contra a Escritura. O que eu citei sobre, por exemplo, as revoluções sexuais, isso é absolutamente contra a Escritura Sagrada. Isso corrompe os princípios que Deus estabeleceu. Se eu vou pensar, por exemplo, na questão de MST, MTST, isso é absolutamente contra a Escritura Sagrada. Entre a situação, ou seja, roubo é pecado, cara. O 8º mandamento fala sobre isso. Então é contra a lei de Deus, contra a ética e a moral cristã. Não é? E se eu vou pensar no sentido geral, tudo que eu citei aqui, não é? Nós temos base bíblica, temos princípios bíblicos que são contra essas coisas. Então, como é que eu posso ser um cristão, vai vendo, dizer que creio na palavra de Deus como palavra de Deus e, portanto, por conta disso eu preciso ter uma ética cristã, não é? E ao mesmo tempo eu subscrevo toda uma agenda, não é? Que é diametralmente contra os princípios da Bíblia que eu digo crer. Entende a situação? E por conta disso, não é? Eu preciso dizer que a fé e o meu voto não podem ser separados, estão completamente ligados. Quando eu voto como um cidadão, eu voto como um cristão também, porque eu vou analisar o candidato ou o partido e o que ele defende à luz da palavra de Deus. Eu preciso fazer isso. Eu sou um cristão. Eu não coloco a minha fé no bolso. Eu não guardo ela. Eu não a escondo, não é? Quando eu vou para as urnas no dia da eleição. Eu também não escondo a minha fé quando eu vou para a faculdade. Eu não escondo a fé quando eu vou para a escola, quando eu vou para o trabalho. Se eu fizer isso, eu estou sendo um covarde. Eu estou me envergonhando de Cristo. Então eu preciso sim entender os princípios da minha fé e votar a partir disso. Então observando os candidatos que vão me garantir liberdade para exercer essa minha fé, que eu vou realmente acabar preferindo. Perceba, eu não estou falando isso para dizer que existe algum candidato ou algum partido, não é? Ou mesmo que a direita, chamada direita, não é? Política, ela representa perfeitamente, não é? E é coerente em absoluto com relação aos princípios bíblicos. Não. Na direita, eu também vejo corrupção. Não é? Poxa, onde há fumaça, há fogo. Eu sei que a mídia, nesse sentido, não é? E às vezes a gente fica com o pé atrás por conta disso, porque você não sabe se é verdade. Para todos os fins, para mim, um indivíduo só é culpado de fato quando eu ver ele preso. Né? Enquanto a situação ainda está em debate, não é? E nada aconteceu de fato, não é? Então eu não vou dizer que a pessoa é culpada. Não preciso ficar me abraçando, não preciso abraçar a narrativa, né? Enquanto não for provado, para mim é narrativa. Então, mas tudo bem. Mas eu não vou negar que onde há fumaça há fogo. Então, e também eu não vou esperar uma coisa diferente, cara. Eu estou no mundo real, né? Eu estou no mundo real, com pessoas reais, pecadores, pessoas que se corrompem, pessoas que são facilmente subornadas, pessoas que de repente são dinheiristas, realmente são amantes do dinheiro, do poder e querem, e de repente abraçam e aceitam e assim por diante. Eu sei de tudo isso. E na direita isso existe também, né? Ninguém pode fazer uma confusão e entender que ser de direita é necessariamente ser um cristão, então que o pensamento de direita e conservador é um pensamento cristão, essencialmente. Não. É um pensamento político, não é? Que preserva princípios que estão muito mais alinhados com os princípios da fé cristã, com os princípios da ética cristã. E por conta disso, não é que eu vou estar me posicionando
como um cristão à direita. Não porque ser de direita é ser um cristão, ou ser um cristão é ser de direita, mas porque quando eu olho para essas duas realidades, para essas duas possibilidades na sociedade de política, de caminhos políticos, e não se iludam, no nosso contexto atual só existe isso, tá? Eu não gostaria que fosse assim, que houvesse um ambiente tão polarizado, mas essa é a nossa realidade. Eu não posso, criar um ideal inalcançável e ficar, sabe, nesse idealismo maluco de ficar imaginando, mas, poxa, ele não é a única opção, ou então, não é o único caminho. Não, eu não queria que fosse, mas a verdade é que hoje eu só tenho isso, eu só tenho esquerda e direita. Eu não coloquei as regras, elas estão aí postas. É assim que a sociedade tem funcionado aqui no Ocidente. Então eu fico meio sem ter muitas opções de qualidade, digamos assim. E eu vou optar pelo que é menos ruim. Esse é o óbvio. Para isso eu não preciso gostar de candidato nenhum. Eu nem sou assim, eu nem sou apegado a figuras políticas. Não é? Eu respeito os ofícios. As figuras políticas não. Os ofícios sim. Então, eu não sou ligado, nem sou um cara que está admirando demais alguma personalidade política, tá? Eu não tenho que tratar a pessoa como se fosse um ungido de Deus. Eu acho isso ridículo, na verdade. Eu apenas vejo isso como um jogo, não é? Onde você tem os grandões jogando um contra o outro pelo poder, mas eu percebo que um lado, não é, vai me dar mais vantagem no que diz respeito a garantir as minhas liberdades. Tudo que tem se apresentado já esse ano, sempre foi assim na verdade, mas esse ano, não é, digamos assim, que a maneira como a esquerda, não é, tem apresentado suas propostas, eu posso vê-las praticamente como ameaças. Então, pelo andar da carruagem, qualquer pessoa que tenha um mínimo de coerência cristã, ela vai entender como ela tem que se posicionar. Simplesmente isso. Então, isso não significa dizer que você tem que vestir camisa, que você tem que fazer propaganda. Não. Mas como um cristão tem que colocar essas duas linhas políticas, ideológicas na mesa, olhar para a fé que você tem, os princípios da palavra de Deus, e julgar pela palavra aonde você tem, ou aliás, quem você tem que escolher. Qual lado você vai ter que escolher. Porque você vai ter que fazer uma escolha. A escolha de se isentar, ela não é uma escolha de verdade, ela é um ato de covardia. Eu preciso fazer isso, porque se eu não faço, se eu me isento, por exemplo, de exercer o meu voto, não é, do lado, não é, em algum candidato que tem melhor apresentado uma visão de mundo ou uma proposta política que me garanta liberdades e que se posicione, por exemplo, contra essas pautas esquerdistas, não é, morais, contra a família, contra a liberdade, então eu vou, obviamente, optar por esse lado. Isso é o óbvio. É o óbvio, tá? Então, vamos tentar tirar um pouquinho Bolsonaro e Lula de nossa mente. Não se trata dos dois. Eu acho que isso tem que ficar bastante claro, certo? Não se trata do Bolsonaro ou do Lula. Essa nunca foi a questão e nunca será a questão verdadeira. Talvez alguns se iludam. Alguns olhem para a política assim, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Não é? Eu não sou obrigado a enxergar desse jeito. Eu vejo esses dois militando, essa polarização, e eu de fora analiso, não é, aquilo que mais se adequa, o que é mais coerente, o que melhor se harmoniza, não é, com os princípios da Escritura. Veja, melhor se harmoniza, não se harmoniza de maneira plena. Tá? E eu penso que, na verdade, isso é impossível. Se futuramente tivermos uma opção de candidato muito melhor do que o Bolsonaro, né, obviamente o cristão vai ter também o dever, naquele momento, de se posicionar a favor de quem seja melhor do que o Bolsonaro. Isso não é fato? Mas é a nossa realidade hoje? Não é? Então, eu não faço propaganda no meu canal, nem é um canal para público, como já falei, mas eu preciso analisar essas questões. É a nossa realidade, é o nosso contexto. Eu não vi nada melhor de verdade. Não é? Então, quando eu olho para o todo, não é, para tudo aquilo que tem sido apresentado, não é, eu usando o princípio da fé que eu tenho no Evangelho, não é, e da ética que vem dessa fé, da palavra de Deus, eu vou me posicionar do lado, obviamente, conservador, não é, que não está ameaçando as minhas liberdades, não está ameaçando, não é,
o país e a cultura com a revolução sexual, não está ameaçando o país com a legitimação, por exemplo, do assassinato de crianças, não é, que é o aborto, não é, ou liberação de drogas, ou ser pró-crime e etc. Ainda que aqui desse lado não é, a fumaça, e como eu falei, onde há fumaça, há fogo, ainda que haja fumaça ali, não é, eu todavia não me frustro porque eu não esperava que esse candidato ou esse lado fosse santo. Nunca esperei isso, então eu não estou frustrado. Essa é a realidade. Estou jogando com o que eu tenho, certo? Do outro lado, para concluir esse vídeo, eu vou dizer uma coisa aqui, que é, mesmo sabendo de tudo isso, não é? Você tem, como cristão, você tem todo, como cidadão, né? Você tem todo o direito de não fazer nada, de não ouvir nada do que eu estou falando, tudo bem. Mas no seu coraçãozinho aí, pense se isso é coerente. Você saber disso, não é? Que por toda a imperfeição que você vê nessa situação aqui, política do nosso Brasil, não é, você saber que existe sim um lado que, por mais que tenha tantos e tantos defeitos, e por mais que esteja sendo rodeado de desconfiança em muitos aspectos, mas tem publicado, não é, posicionamentos que são muito mais coerentes com a minha fé, com a sua fé, não é? E eu, de repente, resolver me isentar disso e não exercer meu voto, só pense e responda a si mesmo. Não tem que responder a mim, não. Você não tem que fazer comentário nem nada. Só responda a você mesmo se isso é coerente. Mais uma vez eu pergunto: o que o meu voto tem a ver com a minha fé? Para mim, tem tudo a ver com a minha fé. Tá? Eu não separo isso. Eu sou um cristão no dia das eleições, eu sou um cristão na faculdade, na escola, no trabalho, na família e na comunidade. Em todos os ambientes eu sou um cristão. E para mim esse é o ponto essencial. Então não se esqueça, não se trata de Lula ou Bolsonaro. Olhe para o que está por detrás deles. Olhe para o que é defendido, para os ideais para o país. Simplesmente isso. Olhe para isso. Não se iluda com narrativa, não abrace o que a grande mídia tem dito, tá? Tente realmente ser coerente em ouvir todos os lados, mas não se iluda com as personalidades. É uma ilusão tola você se apegar às personalidades. Eu sei que é tentador, cara, de todo lado. Obviamente a situação do presidente Bolsonaro está muito melhor, né? Pelo menos a olho nu é o que se vê aí o tempo todo. Mas esse negócio de Bolsonaro, ou então do outro lado, Lula, isso aí é ilusão, né? Isso aí é imaturidade política, né? São as pessoas torcendo, né? E a questão não é essa, não. É muito além disso, né? Está muito além disso. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa liberdade, não é? E hoje, não é? Eu tenho que entender o seguinte, que existe sim uma ameaça muito grande à nossa liberdade, uma ameaça muito grande à democracia do Brasil, não é? E você precisa realmente analisar os dois lados e perceber qual é o lado que tem ameaçado, não é, a nossa liberdade. Quem é que tem falado sobre isso? Quem é que tem ameaçado a sua liberdade? Quem é que tem prometido já que o MST ou MTST vai fazer parte do governo? Quem é que tem prometido isso? Né? Quem é que tem prometido? Quem é que tem prometido que haverá uma regulamentação da mídia? Quem está prometendo que vai controlar a mídia? Quem é que está prometendo isso? Pensa bem, tá? Então, como cristão, reflita sobre isso, beleza? Deus abençoe, pessoal, e valeu!